Bom dia para você, bom dia para sua família. Nós começamos agora a Palavra do Cardeal. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida, porque esse é o nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Muito obrigado. E um bom programa Isso, para o proveito de todos. Bom dia a vocês todos, um bom domingo também. E vamos lá. Nós começamos sempre trazendo o Evangelho do dia para que o Dom Odilo nos ajude a refletir. Hoje o Evangelho é Lucas, a 25º domingo do tempo comum nós já estamos, né? Lucas capítulo 16, versículos de 1 a 13. É uma admoestação muito forte. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Sim, é parte justamente de um trecho mais longo, onde Jesus fala da questão da ganância. Isso. A ganância da corrupção. Então, Jesus fala justamente, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de desviar os seus bens. Desvio dos bens, nós conhecemos bem isso daí. Bem. É corrupção. E daí Jesus fala depois justamente em parábola, né, da questão da honestidade na administração das coisas e do apego ao dinheiro, né, quando você apega ao dinheiro como aquele bem maior, acaba se passando por cima de tudo, por cima de toda a regra moral, de toda a regra da honestidade, de toda a regra da justiça e, por fim, até da dignidade. Em outras palavras, perde-se a vergonha. Sim. E vai se fazendo as maiores roubalheiras sem nem mesmo ficar vermelho, né? Então, a questão ali que Jesus está colocando, a questão do apego aos bens e os bens que acabam tomando até o lugar de Deus. Isso é tão comum, isso é muito mais comum do que a gente pensa. É só a gente começar a pensar bem, quais são as minhas prioridades? E na hora H, eu deixo, digamos assim, os meus atos religiosos, as minhas convicções morais e religiosas, em função de tirar vantagem econômica? Pior ainda, eu uso da própria religião para tirar dinheiro? Isso é terrível. A idolatria é pior. Por isso Jesus diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Porque ou se apegará a um e desagradará ao outro, ou seguirá um e deixará o outro. E é bem isso. E o que geralmente acontece quando há um apego muito forte, é a avareza, a ganância, o apego ao dinheiro, o apego aos bens, é ele que leva a melhor. Você deixa qualquer coisa, você deixa os amigos, a família, você deixa os seus deveres comunitários, você deixa o próprio Deus. O próprio Deus, você deixa a honestidade, o senso da justiça, da retidão, você deixa o senso da dignidade, tudo vai para o pau, né? Portanto, tudo acaba sendo oferecido em sacrifício a esse ídolo, e a pessoa perde a liberdade, a pessoa acaba se tornando escrava desse ídolo que manda na vida dela. Então, Jesus é muito realista ao dizer, não podeis servir a dois senhores. E isto é muito mais comum do que a gente imagina. É uma mistura, o senhor tocou numa coisa, é uma mistura, assim, um tanto promíscua essa questão da religião com o dinheiro. Eu sempre fico com o pé atrás quando ou se o padre ou se o pastor fala mais fala mais do dízimo do que da graça de Deus. Eu fico um pouco com o pé atrás, né? É verdade. E, naturalmente, a questão da simonia. Sim. O que é a simonia? Querer resolver tudo pelo dinheiro, né? Simonia, lembra daquele Simão Mago nos Atos dos Apóstolos? Queria comprar. É isso, ele queria comprar algumas coisas lá da fé dos apóstolos, e Pedro o amaldiçoou, né? Por isso, simonia é o pecado de fazer simplesmente a religião instrumento de dinheiro,
Ou então achar que com o dinheiro se compra também Deus. Comprar a graça. Aliás, comprar a graça de Deus é um absurdo. Não existe. A graça dá o nome justamente. A graça é de graça. A graça é de graça, né? É, graça é por benevolência e bondade e justiça de Deus, naturalmente. Mas, então, hoje o Evangelho nos chama a essa realidade que é de sempre. Por isso também tem um ditado popular, Deus que manda no mundo mesmo é o dinheiro. Bem, é uma idolatria verdadeira que existe e não é de hoje. Isto é impressionante, né? O coração do homem como se inclina facilmente à ganância. Por isso mesmo, cultivar a sobriedade no uso, na aquisição dos bens, a sobriedade depois na busca dos bens. Por que buscar tantos bens e acumular, né? Para quê? Essa questão depois de uma certa medida de pobreza voluntária, ela é importante, de modo que a gente mantenha muito claro, os bens são para a gente viver, mas não são eles que devem mandar na vida da gente. Então, o problema e o pecado não está no dinheiro, é a minha relação com o dinheiro. Claro, é a nossa relação de apego. Jesus fala mesmo do apego, da ganância, que torna cego, né, que acaba fazendo perder todo tipo de referência a valores de algo maior, algo mais importante. Porque, de repente, o dinheiro ou os bens, né, se tornam o mais importante na vida. Isso é uma cegueira tremenda. Horrível, horrível. Dodilo, vamos falar agora do que vai acontecer, algo muito interessante, bom e alvissareiro para a nossa arquidiocese, para a igreja também. No próximo dia 28, a gente vai ter a ordenação de um dos padres da nossa arquidiocese, a ordenação episcopal, Dom Jorge Piorezan, Monsenhor Jorge Piorezan, ainda Monsenhor, né? Mas ele tem uma história interessante, né? Bonita, né? Um homem que trabalhou a vida toda na pastoral dos nômades, né? Chamado, Isso. né? Então, é verdade. Então, sábado próximo, dia 28, Monsenhor Jorge Piorezan, um padre da arquidiocese, será ordenado bispo auxiliar de São Paulo. O Papa nomeou há cerca de 2 meses para que ele seja o novo bispo auxiliar de São Paulo, completando os 7 bispos auxiliares que temos. Nós nos alegramos muito, a gente agradece ao Papa e fica feliz também pela nomeação de um padre da nossa arquidiocese para ser bispo. Então, a ordenação do bispo é muito bonita. Vocês aproveitem, a Rede Vida vai transmitir sábado que vem, às 16 horas, 4 horas da tarde. Eu agradeço a Rede Vida por nos abrir esse espaço, essa possibilidade também para que muita gente possa assistir, que é um momento bonito na vida de uma igreja. Agora, o Monsenhor Piorezan, ele tem uma história interessante, que ele é gaúcho de nascimento, mas depois veio para São Paulo e foi ficando por aqui, e aqui completou seus estudos para ser padre, e é padre da Arquidiocese de São Paulo há mais ou menos 25 anos já. Porém, ele, desde antes de querer ser padre, ele já estava inserido no grupo de circo. Ele teve uma vida junto com o circo? Teve vida de picadeiro, sim, de circo. De nômade mesmo, como o circense, né? E acabou que ficou no meio desse povo do circo. Os ciganos, outros grupos circenses, né, que vão aqui, vão ali, e viveu algum tempo isso. Depois ele foi ser padre, mas como padre não perdeu esse contato. Ele voltou a trabalhar também com o povo do circo e também com os nômades, com os ciganos, e fazendo um apostolado bonito, né, um trabalho de evangelização, de presença religiosa no meio, quer dos ciganos, quer dos circenses, né, dos que trabalham nos círculos que giram por aí, né? Pois é, então ele tem essa história. E agora, é claro, ele estava já bem menos acompanhando esse trabalho, porque ele tinha um trabalho muito grande em São Paulo, já como padre. Então, agora ele será ordenado bispo, mas certamente isso também é interessante para mostrar como, de fato, nós temos padres, pessoas religiosas, missionários, que estão atuando em todos os âmbitos. Que bonito essa pluralidade da igreja, né? Muito bonito. Então, a igreja acompanha, está presente, e em toda parte tem gente que tem fé, gente religiosa, que precisa, que quer e que valoriza a presença religiosa
para cultivar a sua fé. Tem muita gente que de repente nem sabia que a igreja acompanha aí, ó, os ciganos, os circenses, acompanha os caminhoneiros, né? Tem uma pastoral dos caminhoneiros, os né? os artistas. Justamente, né? Isso é interessante. Sem dúvida. Né? Essa presença da igreja em todos os lugares. Assim como os indígenas ou outros grupos étnicos privados, particulares. Os imigrantes, a gente imigrantes, está vendo, os vários grupos étnicos. Aqui em São Paulo nós temos uma porção de paróquias voltadas para grupos étnicos. Interessante, né? Tem aí dos coreanos, chineses, italianos, japoneses, que mais? Né? Os alemães. E outros que também têm missas voltadas para eles, nas suas línguas, né? Muito interessante. Odílio, nós vamos terminando, eu quero que o senhor nos dê a bênção também. Pois bem, com muita alegria, e eu agradeço os que ontem acompanharam a gente durante a celebração do aniversário. Muito obrigado, que Deus abençoe e recompense a todos. E agora eu quero deixar a vocês a bênção de Deus, que Deus os acompanhe. Mais uma vez convido, sábado que vem, dia 28, às 4 da tarde, entre na Rede Vida e nos acompanhem de longe na ordenação episcopal de Monsenhor Jorge Pierozan, na Catedral de São Paulo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.